tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós trabalharemos com a leitura e interpretação de 3 textos diferentes. Um post numa rede social e 2 trechinhos de entradas em uma enciclopédia online. E para a leitura desses 3 textos, nós utilizaremos não só o vocabulário a eles relacionado, que também pode ser relevante para a feitura de outras questões que já caíram no Enem, como também uma espécie de revisão de alguns adjetivos e dos principais tempos verbais que nós trabalhamos ao longo desse ano. E, para isso, eu gostaria de responder junto com vocês as questões que estão lá nas páginas 15, 16 e 17 do terceiro módulo da nossa apostila de língua inglesa. Combinado? Bom, e o que a questão número 1 perguntava? Você costuma utilizar redes sociais no seu dia a dia? Em caso de resposta afirmativa, quais e com que objetivos? Essa era uma questão que visava contextualizar o texto que nós leremos mais adiante. E esse conhecimento prévio de redes sociais pode ajudar na interpretação desse texto. Número 2. Observe a imagem ao lado. É possível identificar em qual rede social ela foi postada? E que elementos indicam isso? Bom, quem tem o costume de utilizar redes sociais já deve ter identificado que se trata do Instagram, certo? E que elementos que nos indicam isso? Primeiramente, o uso das hashtags na legenda da foto, o botãozinho de like, que é uma reação positiva a essa postagem, o botão de comment, o botão de share, para quem gostaria de alguma forma compartilhar essa publicação. E temos também esse botãozinho da bandeirinha, né? Para quem gostaria de alguma forma gravar essa postagem para leitura futura também nessa rede social, ok? Questão número 3. É possível visualizar a quantidade de likes da foto? Há motivo para tal? Em sua opinião, isso é algo positivo ou negativo? Bem, se a gente parar para observar a parte de baixo da foto, de fato, a quantidade de likes não aparece, porque o Instagram optou por ocultar a quantidade de curtidas da rede social desde o ano passado, ok? E aí vai da opinião de cada um, se isso é algo positivo ou negativo. Número 4. Qual a função das hashtags, que são essa espécie de jogo da velha que a gente consegue visualizar nas captions ou nas legendas da imagem? Que informações podemos inferir sobre o autor da imagem e o local que aparece ao fundo ao lermos as hashtags? Então, primeiramente, como que funcionam as hashtags ou essa legenda com jogo da velha? A ideia das hashtags é produzir hiperlinks que enviam o usuário dessa rede social para uma página específica com outros posts que são relacionados à mesma temática, tratada nas postagens originais que a utilizam. Então, as hashtags são basicamente formas de tentarmos aumentar o engajamento de uma determinada postagem nessa rede. Porque a ideia é que mais pessoas cliquem nessas hashtags e tenham acesso a essa publicação. E se nós pararmos para ler as hashtags utilizadas pelo autor dessa foto, o que elas dizem? Inicialmente, photography, que é um cognato com o português, certo? Fotografia. Então, já sabemos que é algo relacionado a essa arte. Logo a seguir, ele diz black and white photography. Então, de fato, trata-se de uma fotografia em quais cores? Preto e branco. Logo a seguir, ele utiliza a hashtag photographers of color, ou seja, fotógrafos de cor. Essa é uma forma de se auto-identificar como negro.
Cableing, e aqui vai uma curiosidade, era o nome de um coletivo de fotógrafos afro-americanos fundado na década de 60. Então, novamente, ele se identifica, né, como um profissional negro. Depois, temos uma hashtag muito interessante também, que é Harlem Gentrification. Harlem, já sabemos que é o nome do bairro, tão abordado por artistas, escritores, pintores e partícipes da chamada Renascença do Harlem. Mas o que seria essa gentrification, ou gentrificação em português? Já veremos mais adiante. É uma palavra que também aparece logo em seguida. Depois, ele utiliza um nome próprio, relacionado a um lugar que é o Linux Lounge. Já veremos também que lugar era esse. E o que seria timeless? O sufixo less, que é acrescido ao final da palavra, a gente já sabe que significa a falta de algo. Time significa tempo. Então, o que seria timeless? O equivalente em inglês à palavra atemporal, ou seja, que faz sentido em diferentes épocas da história, em diferentes tempos. Jazz Icon é uma hashtag que também possui dois cognatos, ou seja, ele faz referência a um ícone do jazz. Historical place seria o quê? Um lugar histórico, o que já também nos dá uma boa dica do caráter dessa fotografia, do conteúdo dela. O que seria uma deep house? House pode ser um lugar que toca música. E deep é um estilo musical que é uma junção do jazz, do funk dos Estados Unidos e da soul music. Ok? Então, trata-se de um estilo musical também bastante produzido por artistas African Americans. Ok? Logo depois temos a hashtag Black Actors, ou seja, atores negros. Dance, que nós já vimos lá na primeira parte da sessão de contextualização, do terceiro módulo da nossa apostila, que é uma arte, né, a dança. Novamente, ele se caracteriza como um Black Photographer, ou seja, como um fotógrafo negro. Outra hashtag interessante também é Street Photography, ou seja, uma fotografia de rua ou que retrata uma rua. E pulando um pouquinho aqui, para a antepenúltima hashtag, que também é bastante interessante e nos ajuda a interpretar essa imagem, nós temos a hashtag Harlem History is American History. O que ele afirma nessa declaração? Que a história do Harlem também é a história da América, ou dos Estados Unidos. Percebem aqui o diálogo ou a intertextualidade com o poema que nós interpretamos na última aula? Então, aqui ele, de certo modo, exalta a história desse bairro, ok? E o que todas essas hashtags nos dizem sobre o autor e sobre o lugar onde essa imagem foi tirada? Que se trata de um lugar histórico, de alguma forma. Então, embora o prédio ao fundo pareça deteriorado, e nós já vamos ver mais adiante o porquê disso, temos também a imagem de um homem negro no canto inferior esquerdo, que pode ser o fotógrafo ou, de repente, alguém que ele retrata em frente a esse monumento. E nós sabemos que o fotógrafo é negro também. Outra coisa que chama atenção também é o nome do estabelecimento, em destaque no letreiro. Então, embora ele esteja deteriorado, como eu já afirmei. Esse era o prédio do Linux Lounge, ok? Já veremos qual foi a importância desse local.
A questão número 5, por sua vez, pedia para vocês relacionarem ao menos 2 hashtags utilizadas nesse post que nós acabamos de ler com as definições da Wikipedia para esses termos que são utilizados na legenda da foto. Eu coloquei aqui no finzinho da página um pequeno glossário que poderia ajudá-los na interpretação desses textos. Temos como palavras-chave desses 2 textos, por exemplo, buying, que significa compra, stores, que é a palavra em inglesa para lojas, e o que seria upper income? Basicamente, é uma expressão utilizada para caracterizar pessoas com uma renda mais alta. Income é basicamente essa noção de renda. O oposto de upper income seria basicamente low income, ou seja, de baixa renda. Long standing significa duradouro. Então, se a gente se refere a um long standing museum, por exemplo, a gente se refere a um museu que é duradouro, que foi criado há muito tempo atrás. E venue é basicamente um local onde se realizam muitos eventos, ok? Congressos, eventos sociais, festas, dentre outros. E o que o primeiro texto dizia? Primeiramente, que a hashtag que eu gostaria que vocês destacassem do post anterior era um noun. Então, que categoria de palavra seria essa? Um substantivo. E qual o significado desse substantivo de acordo com a entrada do dicionário? The buying and renovation of houses and stores, ou seja, a compra e a renovação de casas e de lojas, renovação ou reforma, né, no caso, e em que local, quando o texto se refere a in deteriorated urban neighborhoods. Neighborhoods já vimos que são bairros ou vizinhanças. E como que esses bairros são caracterizados? Como locais urbanos, daí a palavra urban, urbanos e deteriorados, ou seja, com alguns problemas estruturais. E quem que é responsável por essa compra ou por essa reforma? Quando o texto se refere a by, ou seja, por, é uma preposição que indica uma ação que é executada por alguém. Upper or middle income families or individuals. Ou seja, como que essas famílias ou indivíduos são caracterizadas? Como de classes mais altas ou de classe média, ou seja, com poder aquisitivo um pouco maior. E qual que é a consequência dessa compra? O texto remete a raising property values. Então, temos aqui um aspecto teoricamente positivo, né, para quem vende esses locais, que é o aumento dos valores dessas propriedades, mas logo a seguir temos um contraste com a palavra but, que é o equivalente ao nosso mas, sem o i. Então, apesar disso acontecer, qual que é uma consequência negativa? Quando o texto diz often displacing, ou seja, porém recorrentemente, displacing low-income families and small businesses. Ou seja, uma outra consequência é o fato de que com o aumento desses valores, famílias de classes mais baixas ou de menor poder aquisitivo e pequenos negócios, daí o sintagma nominal small businesses, tem que se mudar, tem que sair do bairro. E quais hashtags
ou qual hashtag que remonta a essa definição? Como que a gente chama esse processo de valorização imobiliária das neighborhoods, por um lado, mas, por outro, consequente mudança dos moradores locais e mais tradicionais desses locais? É a chamada gentrification, ou seja, um processo de, que em português, né, a gente chama de gentrificação, ok? E a segunda definição, que é a entrada da Wikipedia, dizia o seguinte, como definição: It was a long-standing bar in Harlem. Então já sabemos que era algo que se localizava no bairro do Harlem. E qualquer bar? Não, ele era um long-standing bar, ou seja, que foi construído há muito tempo e que ficou aberto também por muito tempo em New York City. Logo a seguir o texto diz: It was located. Percebam aqui o uso do is, ser, no passado, ou seja, ele era localizado aonde? Em 288 Lenox Avenue. Então, lá na Avenida Lenox, número 288, between, ou seja, entre os números 124 e 125. E que outras informações relevantes que o texto nos traz também? The bar was founded, ou seja, foi fundado em que época? 1939, então em 1939. Por quem? Novamente temos o uso da preposição by, seguido do nome do fundador. E qual foi a relevância desse local quando o texto afirma and served as a venue for performance by many great jazz artists? Então se tratava de um local onde muitos artistas incríveis de jazz, daí o uso do adjetivo great, algo como amazing, ou seja, very, very good, performavam. E quem eram alguns desses artistas? Ninguém mais, ninguém menos que Billie Holiday, Miles Davis, John Coltrane. E que outras pessoas também costumavam frequentar esse bar, além desses músicos? Quando o texto remonta a Harlem Renaissance writers, James Baldwin and Langston Hughes were both patrons, as was Malcolm X. Então, os autores James Baldwin e Langston Hughes, autor do poema que nós lemos na última aula e que já caiu no Enem, inclusive, eram espécies de patrons desse lugar, e também o ativista Malcolm X. Daí a importância desse local. E que local era esse? Que hashtag do post anterior nós podemos relacionar a essa definição? Esse era o chamado Lenox Lounge, ok? E o texto também remonta a Lenox Venue, que era o local, né, onde ele se encontrava. E se tratava também, evidentemente, de um historical place, ou seja, um local com uma relevância ou uma importância histórica muito grande, ok? Mas que, por conta do processo de gentrificação mencionado no texto anterior, acabou se deteriorando. Inclusive, ele foi demolido recentemente. Questão número 6. Qual a relação entre o conteúdo das hashtags e a cor da foto? Bem, como vimos, não só por meio da leitura das hashtags, como também pelos textos da questão anterior, se trata de uma imagem, de uma foto, né, uma fotografia que retrata um local com uma importância histórica
especialmente no período de ouro, né, do jazz, ao longo da Harlem Renaissance. Então, existe esse caráter estilístico, né, se a gente for colocar assim na foto, por meio desse contraste de black and white, branco e preto. E essas duas cores também remontam às fotografias da época, dos anos 20, 30 e até 40 também. Ok? E só para a gente finalizar a aula de hoje como uma espécie de food for thought, ou seja, de alimento para o pensamento ou de provocação final, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas questões. A letra A dizia o seguinte: a gentrificação citada na legenda da foto costuma ocorrer em sua cidade ou país? Como que os habitantes da região costumam reagir a esse processo? E há alguma edificação ou monumento em sua cidade ou país que tenha tido o mesmo destino do Lenox Lounge, que foi essa deteriorização? São questões não só relacionadas ao conceito que a gente acabou de ler em língua inglesa, de gentrification, mas também relacionadas à geografia. Então, vocês conseguem transpor esse conceito para a cidade onde a gente vive? Fica aí a provocação final. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. See you next class.